Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar a segunda edição do programa Poesia na Veia, que hoje apresentará a vocês uma entrevista com a poeta, editora e militante cultural Andréia Carvalho Gavita, uma das vozes mais originais e consistentes da poesia brasileira contemporânea. E ainda uma participação especial do maravilhoso poeta Lau Siqueira, que comentará os livros de poesia mais interessantes que ele leu recentemente. Antes de passar a bola para os nossos convidados, porém, eu e o Vicente faremos um bate-papo na sessão Pinga Fogo, que em nosso primeiro programa abordou a questão do identitarismo. E hoje trará outro tema não menos polêmico, que é o da política literária hegemônica no Brasil de hoje. Preparem-se que lá vem chumbo. Vou fazer algumas breves considerações e depois passarei a palavra ao meu parceiro do crime, poeta e professor de linguística na Universidade de São Paulo, Antônio Vicente Serafim Pietroforte. Muito bem, primeiro round. Há algum tempo já que observo a existência de um sistema literário no Brasil que exerce a sua hegemonia nas grandes feiras literárias, como a Flip, nos concursos de maior expressão nacional, como o Jabuti, o Oceanos e o Prêmio da Biblioteca Nacional. Na crítica literária, que ainda subsiste em alguns poucos jornais e revistas, e até em alguns departamentos de letras de universidades públicas. É um polvo com 1000 braços. Este sistema hegemônico tem à sua frente um dos maiores bancos privados do país, o Itaú, e a editora Companhia das Letras, cujos livros aparecem em destaque nas principais livrarias. Aliás, as livrarias estão morrendo, nos últimos anos. Recebem, em geral, resenhas elogiosas e, claro, é a grande protagonista da Flip e dos referidos concursos e prêmios, em detrimento das demais editoras do país, e em especial as pequenas, como a Lume, a Córrego, a Cobalto, Cotter, Patuá, a Ribaçã, Urutau, entre outras, que publicam o que se faz de mais qualitativo na poesia brasileira contemporânea. Produção essa condenada à quase invisibilidade pela ausência de recepção crítica. Manuel da Costa Pinto, porta-voz desse sistema hegemônico, monolítico e conservador, se eterniza como curador ou jurado em quase todos os concursos literários, determinando assim o ostracismo de poetas inventivos e aí também a fama de mediocridades coroadas, ligadas ao grupo da antiga revista Inimigo Rumor. Pela natureza desse tema, eu sou levado a dar nomes aos bois. Esse grupo de grande poder de influência
impôs um modelo para a poesia brasileira contemporânea. O poema sobre o cotidiano, próximo à prosa, em linguagem coloquial, banal e discursiva, com um humor tolo, água com açúcar, e o tempero politicamente correto do pensamento identitário, tendo como modelos a poesia marginal da década de 1970, reciclada sem acréscimo de informação nova. E fazendo uma comparação, a poesia marginal foi muito mais interessante, se pensarmos que poetas como Paulo Leminski ou Roberto Piva são incluídos nessa categoria. Essa poesia insensada, hoje, uma poesia fácil, prosaica, de fácil compreensão e completamente alheia à busca da pesquisa estética, da invenção ou da qualidade. É antípoda da tradição, daquela tradição que começa com Oswald de Andrade, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto, e culmina na poesia concreta e outras vanguardas construtivistas. Poesia Processo, por exemplo, que também foi muito interessante. A poesia de sucesso, entre aspas, imposta pelo sistema hegemônico, é uma poesia profundamente careta, reacionária na estética, mas voltada aos interesses comerciais de grandes editoras, como a Companhia das Letras, e ao marketing do grupo de Carlito Azevedo, que transformou autores de qualidade duvidosa em celebridades da noite para o dia, com pouca ou nenhuma reflexão crítica que justifique essas escolhas. Alguns desses autores, aliás, se revezam nos concursos, ora como jurados, ora como autores premiados, numa obscena dança das cadeiras, fato que se verificou, por exemplo, na antiga Bolsa Petrobras, para citar apenas um caso mais escandaloso. O lobby imposto por esse sistema literário tem óbvios interesses comerciais. Leia-se vendagem de livros da Companhia das Letras, principalmente vendagens ao governo, né? Seja ao governo federal, seja aos governos estaduais. Mas também político e de marketing, ou seja, concentração do poder nas mãos de um grupinho que decide quem terá visibilidade ou não no meio literário. Esse sistema é nocivo por essas e muitas outras razões, sobretudo pelo banimento imposto aos poetas mais consistentes e inventivos, declarados não existentes por esse grupo de poder. O resultado, para os leitores, os novos poetas e a poesia contemporânea, de um modo geral, não podia ser mais trágico. Frente a essa situação, é necessário desencadearmos uma verdadeira guerra de guerrilhas, com a criação de novas revistas literárias, impressas ou eletrônicas, jornais, sites de poesia, eventos, debates nas universidades, programas no YouTube, como o nosso Poesia na Veia, fortalecermos as pequenas editoras, criarmos novas formas de divulgação e circulação dos livros, para que exista um campo alternativo ao sistema hegemônico
que leve a poesia mais inventiva aos leitores, sobretudo os mais jovens, em especial nas escolas e universidades. Precisamos criar pontes, canais de discussão e todos os meios necessários para o combate à mediocridade reinante. Se queremos que a poesia de qualidade e inventiva circule, seja lida e comentada, não podemos esperar que os senhores de engenho da literatura nos entregue cartas de alforria. Precisamos criar quilombos literários. Aqui já bate o gongo, né, do primeiro round, então vou passar a palavra para o próximo pugilista. Vicente, por favor. Oi, Cláudio, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que sim, não é? Ouvimos bem. Bem, hoje, boa tarde a todos. Hoje o nosso programa está mais profissionalizado, né, Cláudio? A gente já está sabendo mais mexer com as coisas e está funcionando melhor, não é? Então, queridos, vocês que estão aí nos ouvindo, eu vou pegar lá o fio da meada, né, de onde o Cláudio, né, terminou, e eu vou tentar dar uma continuidade aí, comentando algumas questões, sabe? É, Eu não vou repetir o que ele falou, eu concordo com o que ele disse, né, que essa questão da política literária, porque ela traz uma questão importante que é o seguinte, né, a gente tem que saber diferenciar política literária de literatura. Que a política literária faça parte da literatura, eu até entendo, mas que a literatura seja uma parte da política literária, né, que é o que está acontecendo, aí é outra coisa, né? Então é uma questão de você tentar não negar uma coisa que vai acontecer, né? Evidentemente, né? Porque quando o cara é um poeta, né? Ele não é só um poeta, né? Ele é um cara, e nessa medida dele ser um cidadão, ele precisa sobreviver. Então, como é que ele sobrevive de poesia? A própria Companhia das Letras, que o Cláudio citou, se você entrar lá para colocar um livro de poesia, eles não aceitam. Eles só editam autores mortos ou com alguma consagração, né? E muitas vezes eles usam o autor durante um determinado tempo. Depois aquele autor ele é dispensado. É como se você trocasse uma peça, né? É aquilo que o Glauco chamava, continua sendo uma crítica é, é, necrólatra, né? Você só necrófila que o Cláudio falava, que o Glauco Matoso chamava, porque ela só se detém a pessoas que já faleceram, né? É, é, e, e ao mesmo tempo, né? Ela assim, ela depende muito assim de pequenas indicações, de pequenos grupos de política literária que entram no âmbito comercial, porque é uma editora, né? Que vive num esquema capitalista, evidentemente que ela vai priorizar o lucro à qualidade, né? Como o capitalismo faz em qualquer coisa, né? Então isso não acontece só na literatura, né? Acontece em qualquer produto que você consome, né? Mas veja, é, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né? Quando a gente vê o quadrinho brasileiro, né, ele hoje é um dos melhores do mundo. Talvez as pessoas não se deem conta disso, porque elas não encontram o quadrinho brasileiro na banca de jornal ou nas grandes editoras de quadrinho. Talvez aqui no Brasil só tenha uma que é a Panini, né? Você não vai encontrar essas pessoas que eu vou citar. Eles são autores marginais. Né? Eles têm as próprias editoras de quadrinho, né? Desde do Francisco de Assis Marcati, que já fazia lá quadrinhos assim, na década de 80, alguns de vocês da minha idade vão lembrar, né? Lodo, Mijo, ele vendia, era quadrinho artesanal, inclusive como ele ainda faz hoje o Frausio, né? É, 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 e, e, e veja, é, é, o Marcati ele mostrou que era possível que isso fosse feito por qualquer quadrinista, e isso se tornou uma regra geral. Isso elevou a qualidade do quadrinho brasileiro. Se hoje você tem assim o Lobo Ramírez, se você tem, sei lá, a Love Love 6, né? Esse é o pseudônimo dela, né? É, é,
Se você tem, são tantos que eu não vou nem conseguir lembrar, porque eu fico olhando eles para cá na estante, não é? É uma fileira enorme, não é? Pedro Cobiaco, fora os antigos, né? Aqueles assim mais da nossa época, o Luiz G, a Laerte, que continuam editando, né? O Rafael Coutinho, por exemplo, né? Tem um quadrinho sensacional. Enfim, não é? Eu não preparei uma lista que a gente não ia falar especificamente dos quadrinhos, mas se você for procurar, você vai encontrar muito, não é? Então, por que que ele conseguiu ser de qualidade tão alta, né? Porque ele não ficou subordinado a um ditame editorial. Porque não é conspiratório você imaginar que quando você entra numa editora, ela vai editar o que você escreve. Eles chegam até a cortar capítulo, mudar nome de livro, a capa, você não tem controle algum sobre a capa, como ela vai se configurar. Então, vejam, é algo bastante. É uma esteira de produção, não é? Então, eles vão ver aquilo. Se eles pegam essa literatura, eles vão cortar, vão mudar bastante coisa. Inclusive, muitos desses editores, né? Eles dão curso de escrita criativa em que eles realmente vêm com esse formulão, não é? Que é o ramerrão comercial, não é? É o. É você aplicar. Na verdade, sem querer entrar em pormenores, né? Mas é você pegar o mito do herói, não é? Aquele assim, aquela narrativa básica, e você aplicar na literatura, aplicar no cinema, e aí fica uma narrativa com a qual está todo mundo acostumado, então você acaba fazendo com que isso flua comercialmente melhor, é isso, não é? Então, veja esse pessoal conseguiu subverter a narrativa do quadrinho, a questão gráfica, porque eles não estavam subordinados a esses ditames. Enfim, eles fizeram o que eles quiseram. Né? E quando você vai na literatura fora dessa literatura comercial, você encontra poetas fazendo o que eles querem. E aí você encontra esse trabalho com a literatura, né? Do qual o Claudio se ressente nessas editoras. Eu também me ressinto, né? Também acho que falta isso ali. E falta, sobretudo, uma discussão literária, um pouco mais profunda, né? Então, saindo dessa primeira questão do quadrinho, eu posso dizer o mesmo da poesia. Você consegue fazer um paralelo, não é? Todas essas editoras que ele citou, né? A Cotter, a Patuá, Sete Letras, né? Todas essas que são as editoras alternativas, né? Você vai encontrar poetas criativos, né? Claro que você vai encontrar os menos criativos, mas você não encontra aquele mesmo ramerrão. A coisa, ela varia, não é? Ela é plural, pelo menos, não é? E, e, e aí você começa a ver, não é? O que é um trabalho com a literatura, não é? Que vai além de uma poesia sentimental, fácil de ler, linear, não é? Que não tem um trabalho literário. Sabe a impressão que eu tenho? Esse tipo de poesia que o Cláudio estava denunciando, ela funciona assim. Se você botar ela em linha reta, você tem uma frase, e o cara me parece que ele vai quebrando o verso com as unidades sintáticas. Então ele põe o sujeito, aí põe o predicado embaixo, põe os adjuntos adverbiais um embaixo do outro. É meio isso, sabe? É uma poesia assim, assim um tanto. Ela é prematura, né? Não tem trabalho com a linguagem. Você não vai encontrar lá trabalho com a linguagem, né? Você vai encontrar, quando muito, a somatória. Para falar do plano de conteúdo agora, a somatória dos danos cotidianos, né? Então, é meio isso, né? Ela se reduz a isso, não tem trabalho com a linguagem. Então, ela é fácil de ler, ela é fácil de consumir, evidentemente que ela entra numa vertente do mercado da política literária, né? Então ela faz parte da literatura, mas a literatura não pode ser resumida a ela, né? Sabe? Muito disso se deve ao que a gente poderia chamar de uma profissionalização do poeta, né? O poeta aí, o cara, ele vira um profissional da poesia, né? Então é como se ele precisasse estar na mídia para ele vender, né? Então na medida que ele se torna uma peça, né, desse mecanismo, não é? A qualidade tende a cair, não é? Porque ele vai atender a outras questões, não é? Questões de mercado, é aquela questão, não é? Imagina assim, né? Você
Você tem uma formação profissional, você tem um doutorado, uma especialização em determinada matéria, mas você, quando for dar aula numa faculdade particular, você vai passar o resto da vida ensinando essa introdução à literatura brasileira, introdução à linguística, porque lá não tem incentivo à pesquisa. Então, aquilo não muda. Você está se prostituindo, você está se vendendo. Às vezes você precisa fazer isso, né? Evidentemente, eu trabalhei muito em escolas particulares, dando esse tipo de aula. Não vou dizer que a aula era ruim, mas não era a minha especialidade, porque você acaba se conformando com o mercado. Então, veja, cai o nível de tudo, não é? Por que não cairia o nível da poesia também, na medida em que, em vez de você atender a um trabalho com a linguagem, você vai atender, olha, aquele leitor ali, preciso atender aquele cara, entrou numa uma onda para falar disso, daquilo, né? Tem um tema aí que está na onda, então eu preciso falar disso, porque senão as pessoas sequer vão conseguir entender o que eu estou falando, né? Então, porque a referência da literatura, a literatura se faz pela referência. Quando a literatura se referencializa, né, você acaba subindo o nível, né? Mas quando ela começa a referencializar o jornal, começa a referencializar o papo furado numa esquina, né? Aí ela se empobrece mesmo, né? Porque ela perde muitas características, né, evidentemente, nesse procedimento. Mas sabe, é, o lamentável, né? Agora eu vou para o último tópico que eu queria tratar, é quando isso se torna, né, uma condição acadêmica. Sabe, certa vez eu estava conversando com uma colega, e ela dizia que ela estudava literatura brasileira contemporânea. Aí eu perguntei para ela, mas quem que você está lendo, né? Quem que você está estudando? É, Aí ela me disse assim que o critério dela para selecionar o que era literatura brasileira contemporânea era o livro ser publicado na Companhia das Letras. Ela citou especificamente essa editora, né? Isso não tem cabimento. Quer dizer, existe uma coisa chamada pesquisa de campo. Se você quer ver o que acontece com a literatura brasileira contemporânea, é igual quadrinho. Se você for na banca, você não vai encontrar, você vai encontrar a Mônica, o Cebolinha, né? Que realmente é de qualidade, aquilo é um quadrinho legal, né? Mas. Mas não é tudo, não é? Fica parecendo que a literatura brasileira é só isso, não é? E você sequer vai achar na banca de jornal os livros do Ziraldo, Turma do Pererê, tudo isso você vai encontrar nas editoras, você não vai encontrar na banca, né? Então, vejam, você procurar numa editora de prestígio o que ela edita de literatura brasileira contemporânea e chamar isso literatura brasileira contemporânea e usar isso como critério, aí você está a favor do mercado. Né? Você está assim, é como se você tivesse assim, como se você fosse uma funcionária dessa editora, você não é mais um docente autônomo. Você assumiu essa função de fazer essa intermediação, né, entre a editora, o que ela publica, e aquilo que você vai referendar como crítica acadêmica. Ora, novamente, eu acho que deveria ser justamente o contrário, não é? Deveria ser o contrário, né? Você deveria ter uma crítica que trabalhasse e a editora ela funcionasse com o pé nessa crítica, né? Para referendar os autores e não o contrário, não é? Que é o que acontecia no caso dessa colega, né? É, ela nem sequer sabia que existia a editora Patuá, né? Ela sequer sabia que existia a Sete Letras Cotter, isso não fazia parte do repertório, né? Essas que são as editoras que editam a literatura brasileira contemporânea, que são responsáveis por algum nível nessa literatura, né? Então, veja, isso é importante, porque outro assunto que eu queria tocar também é assim, o que que é ser contemporâneo, não é? É, é, o Augusto de Campos ele vai editar um livro agora, não é? É literatura brasileira contemporânea, o Renda ele é um concretista da década de 50, né? É, 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 ele mudou muito, não é? A poesia dele mudou bastante, mesmo dentro da questão das propostas do concretismo, o tema mudou, a configuração não é o mesmo Augusto. Então ele é contemporâneo, não é? Ele é contemporâneo nosso. E, e, e qual é o recorte que você vai fazer nesse sentido, não é? O que que você está chamando ser contemporâneo? É estar vivo, não é? É uma forma de atuação, são determinados temas que você aborda, é uma forma de você se valer da língua, né, portuguesa, que é comum a todos, né, para fazer um tipo de poesia mais metalinguística, uma poesia mais coloquial,
ou insistir, por exemplo, numa poesia metrificada, né, como faz o Guedes, né, como faz o Luiz Roberto Guedes, como faz o Glauco Matoso, não é? Então, é como, não é? Como é que a gente vai discutir, não é? Qual que é a crítica, como é que ela vai se posicionar. Então, eu acho que falta um pouco, não é? Uma crítica, porque às vezes eu sinto que muitas pessoas da crítica contemporânea, elas escrevem também, né? E às vezes existe uma tentativa assim um pouco normativa de dizer, olha, a poesia tem que falar disso, tem que dizer aquilo ali, tem que ir por esse caminho, por aquele outro caminho. Sim, isso faz parte, né? É um encaminhamento estético. Mas eu acho que valeria a pena assim, ser um pouco mais descritivo aí, não é? E falar, olha, a poesia está falando disso, está falando daquilo, né? Ela está falando desse jeito, daquilo. E aí você consegue ter um mapeamento crítico, não é? Dialogando os temas, né? As relações da literatura com a sua época, com a política, não é? Com o seu tempo, não é? Inclusive, como ela se relaciona com a língua portuguesa, né? Com a política da língua portuguesa no mundo e etc, né? Então, tudo isso aí que eu acho que precisa vir à tona, né? Mas você sabe, só para encerrar, né? O último comentário. Quando o Cláudio me falou, né? A gente conversando aqui antes do programa começar, sobre é, algumas figuras, né, que ainda estão nesses concursos, que eu não acompanho isso tão de perto, o Cláudio acompanha melhor. É, eu me surpreendi de saber quem ainda são essas pessoas, porque são pessoas que eu conheci há o quê? Uns 15 anos atrás, né? 15 anos atrás, quando durante um tempo eu fui conselheiro da Secretaria da Cultura, eu lembro que era o João Sayad, que era o secretário da Cultura, e, e aí eu vi essas pessoas, eu falei, bem, né? Eu sumi, eu não participo mais de concurso, de nada disso, né? Fui um tempo jurado do Sesc, do Projeto Nascente, mas foram 2 anos só, não é? Mas de repente parece assim, a pessoa ela se profissionalizou nisso, né? Ela se profissionalizou em ser jurada num determinado tipo de concurso, né? Isso é estranho, né? Você tem que ter uma reciclagem ali, né? Cláudio, passo a palavra para você, tá bom? Tá certo, Vicente. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Ah, eu sempre levei em consideração, em termos de crítica literária, principalmente a opinião de outros poetas. Eu sempre gostei de saber o que outros poetas estão lendo. Na primeira edição do programa, nós tivemos aqui o André Dick, né, que fez um comentário sobre o que ele estava lendo. E hoje teremos a participação do Lau Siqueira. Então, por favor, Lau, conte para gente o que você anda lendo de bom. Cláudio, Vicente, Cláudio. Eu selecionei alguns livros aqui, Cláudio, que eu li em 2024, e um que eu já venho lendo há algum tempo, uma poeta que eu já venho lendo há algum tempo. Então, eu tenho mostrado 10 livros para vocês. Por exemplo, um débito grande com o Roberto Bolanho, né? E, tá me ouvindo? Sim, Sim, tranquilo. E E acabei comprando esse ano, esse livro é de 2007, o Universidade Desconhecida, do Roberto Bolanho, tradução de José Viana Batista, publicação pela Companhia das Letras. E eu fiquei bastante impressionado com ele, assim, com a poesia do Bolanho, né? E que inclusive ele inclui a morte como um dos temas recorrentes, né? E é uma publicação póstuma. Mas são poemas da vida inteira dele que ele próprio selecionou. Eu vou ler, de todos os livros que eu trouxe aqui, eu acho que tem 10 ou 11, eu vou ler um poema de cada, vou trocar isso pelo comentário, o comentário fica com vocês. A violência é como a poesia, não se corrige. Você não pode mudar a viagem de uma navalha, nem a imagem entardecer imperfeito para sempre. Entre estas árvores que inventei e que não são árvores, eu estou.
Eu acho um poeta muito interessante, recomendo muito esse livro. São 800 páginas, 800 e poucas páginas. É uma leitura para, digamos, 3, 4 dias. Uma outra poeta que eu não conhecia, Cláudio Vicente, é a Ângela Melin, né? Que publicou Toda a Vida, Poesia Reunida, também pela Companhia das Letras. E ela é uma gaúcha que reside no Rio, e são livros que ela publicou a partir de 74. Ela parece que era muito próxima de Ana Cristina César e Armando Freitas Filho. Armando escreveu muito sobre ela, inclusive Leonardo Troy. E em relação eu tinha escolhido outro poema para ler, Cláudio, mas ouvindo você, eu escolhi aqui No Meus Bois. Mumuzinho, Sereno e de Arroz foram os nomes que eu dei aos bois. Desbocamento, uma vírgula. Desbocamento é para quem tem boca. Correta, sem dúvidas, quem pode pensar. E a verdade é incerta. Nem é rebelde o poeta, mas manso como o de arroz, manteiga derretida. Mastiga, mastiga, olha para cima com ar de quem nada pode fazer para mudar. Ô, Mumuzinho, me abraça. Um abraço forte de 4 patas para eu entender, para eu pertencer em algum lugar. Mastiga enquanto procuro nomes mais perto do certo, como sereno é sereno, caga e anda. E um muge e berra, bota a boca no mudo de vez em quando. Esse poema é de 6 de setembro de 2004. Um outro poeta que eu resgato é um poeta Qual é paraibano. mesmo, Lau? Oi? A primeira poeta que você mostrou? Depois do Primeiro Bolanho? foi o Bolanho, né? É Roberto isso. Bolanho. O E segundo foi Ângela Melin, que eu não conhecia. não conhecia também, que legal. Eu não conhecia essa poeta, sabe? Ela Meia me Vida que ligou chama o livro? Toda a Vida. toda a vida, toda a vida. Ela me entrou em contato comigo, mandou o livro, né? E eu li recentemente, devo escrever alguma resenha sobre ela. Uma outra poeta que eu acho uma poeta super interessante, uma poeta paraibana que a Paraíba não reconhece, que é Zila Mamed. Zila Mamed nasceu em Nova Palmeira, em 1928, e morreu em 85. Ela morreu no ano que eu cheguei na Paraíba para morar. Esse ano estou completando 40 anos de Paraíba, ô Vicente. 40 anos que eu moro na Paraíba. Né? Eu saí lá de Porto Alegre e vim para cá. E essa poeta, ela é elogiada, por exemplo, por Manuel Bandeira. Né? Manuel Bandeira apontava o livro Rosa de Pedra, foi apontado por ele como um dos melhores livros de verso brasileiros. Ser elogiado por Manuel Bandeira, que criticava, por exemplo, os poemas de Clarice Lispector, né? Eu acho que é interessante. E ela tem um poema que eu vou ler aqui, A Ponte. Ela é muito reconhecida no Rio Grande do Norte. Ela é, inclusive, o nome da biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Biblioteca Vila Mamed. Mas na Paraíba, muita gente sequer reconhece que ela é paraibana. O poema A Ponte, eu acho que é uma aula de poesia. Assim. Ele escreve, ele cria uma imagem muito forte da ponte, que é assim: salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de pedra e aço, onde não permaneço, passo. Vou ler a outra poeta que eu não conhecia, mas eu leio um amigo meu aqui chamado Amador Ribeiro Neto, e lendo alguma coisa, eu acho no Facebook de Amador, ou algum artigo dele no jornal, no Correio das Artes, eu tropeço nesse nome dela, é Louise Gluck, né? Ela foi Prêmio Nobel de Literatura em 2020. E esse livro reúne poemas de 2006 a 2014. Mostra de É novo a uma, capa, Lau, por favor. essa aqui, tá? São 500 e poucas páginas, né? É uma poesia que resgata os recursos da vida desde a infância
até a maturidade, né? São 3 títulos nesse livro aqui, né? Que ganhou o Prêmio Nobel de 2020. E eu vou ler um poema dela aqui para tu. Eu estou escolhendo poemas curtos, né? Que é para facilitar. E eu vou ler o poema Primeira Neve, está na página 211. Feito criança, a terra recolhe-se para dormir, ou pelo menos é o que dizem por aí. Mas eu não estou cansada, diz ela. A mãe retruca. Você pode não estar, mas eu estou cansada. Dá para ver no seu rosto, todo mundo vê. Logo a neve se precipita. O sono vem, a mãe chegou ao limite, está farta da vida e precisa do silêncio. O outro livro que eu li já é de um jovem paraibano do sertão chamado Daniel Rodas. Ele ele publicou esse livro Umbuama, né? Pela editora, pela Urutau, né? É natural do sertão e atualmente reside em Campina Grande. Eu acho que ele faz doutorado na Universidade Estadual de Campina Grande, aliás, da Paraíba. É um poeta que persegue as entranhas. É, um exemplo, não sei o que eu escrevi aqui, eu anotei algumas coisas, melhor nem ler. E eu vou ler Instante Réptil, que é um poema dele, ou esse outro aqui, Aranha, Aracne. Vou ler o outro, Aracne. Aranha teceu a teia. De seus fios brancos, como cabelos de vó, a vida flui sem pedir passagem. No escuro do quarto, na canção da rede, a teia aborda os mistérios e alegrias, como uma corda bamba que, refletida nos olhos, celebra o vai e vem do silêncio. É uma jovem revelação da poesia da Paraíba. Aliás, quando o Jorge me chamou, eu fiquei pensando, me convidou, eu fiquei pensando em trazer só livros da Paraíba, mas digo, mas é bairrismo demais, sabe? E tem alguns livros que eu li recentemente que me impactaram muito, como esse aqui, que você deve conhecer, O Som Vertebrado. O título já é um espetáculo, esse título, O Som Vertebrado, que é de Edmilson de Almeida Pereira, que publicou pela José Olímpio. Eu vou ler o poema Advertência. Este caderno não contribui para o Museu do Homem de Paris. A leitura será o sopro sobre suas palavras. As festas, os sacrifícios, os rituais, não sabemos a quem pertencem. Quando atravessamos a soleira desta casa, diante do estranho, e todos o somos, nos reconhecemos pela infância. Eu acho esse livro bárbaro, e esse livro ele dedicou a um amigo dele, que é Milton Nascimento. Eu vou ler um outro poema dele aqui, que é Segunda Advertência. Este caderno não contribui para nenhuma teoria, exceto a dos coletores de sementes. O sopro excessivo sobre a palavra revela o pó onde se esperava uma mensagem. O outro poeta publicou agora recentemente um livro novo de poemas inéditos. É um dos poetas que eu acho que é um dos grandes poetas brasileiros, e, para minha sorte, é meu amigo e aqui da Paraíba, que é o Sérgio de Castro Quinto. Ele publicou pela Patuá esse livro belíssimo chamado Brando Fogo das Palavras. E eu vou ler um pequeno poema dele aqui, Comunhão. Olha que beleza isso aqui, gente, Cláudio. Livros crepitam no forno das estantes. Livros são pães eucarísticos, crocantes. Belíssimo poeta. Um poeta, aliás, muito conhecido nacionalmente, né? Um outro nome da poesia paraibana que eu acho de bastante relevância é o de Aline Cardoso, que publicou recentemente esse livro pela Triluna, que é uma editora dela, né, chamado Aldrava. E ela escreve poemas como esse Sétimo Mandamento do Animalismo. Livre é a natureza de tudo. Tudo que nasce, cresce e morre tendo escolhas. Dei razão aos portos de Orwell, com um adendo. Além de iguais, alguns podem mesmo escolher mais que os outros.
O outro livro é de um grande amigo meu, que eu acho um grande poeta também, que é Antônio Mariano. Antônio Mariano, esse ano, ele fez uma loucura. Ele republicou toda a obra dele, 8 livros, e publicou esse livro inédito de poemas muito bons, né? Inclusive um dedicado a mim, mas eu vou ler um que ele dedicou a Chico César, para Francisco César Gonçalves. Irmão, não desista. Eles te querem na pista para passar por cima. E não procures a rima em vão. Pega a tua arma, a poesia serve e alarma. Mas vai sem arroubos. Se há racistas, fogo nesses vermes. Aí verás os claros germes de trigo do amanhã, curiscos e relâmpagos partindo-os ao meio, e nós passando sem freio. Depois vem um outro poeta também, paraibano, muito jovem, esse cara tem 27 anos, que é Mucane Silva, que também publicou pela Triluna, que é essa pequena editora, né, da Aline Cardoso, e ele tem um poema que diz assim, elogio: quando a palavra de punho fechado não me acerta em cheio, não vibra em minhas extensões, qual a sua função? Veja o que dizes, mas diga o que quiser. A matéria da palavra não me enche o vazio. E por último, aliás, penúltimo, porque eu vou ler um poema também de uma pessoa que eu descobri faz pouco tempo. É esse livro aqui que eu acho que, para mim, foi uma grande novidade na literatura paraibana dos últimos tempos, que é 480 poemas pretos mais três, né? Um livro impressionante, né? Impressionante. Mas antes eu vou ler uma notinha aqui do professor lá da Universidade Estadual da Paraíba, chamado Antônio Carlos de Melo Magalhães. Ele escreveu assim sobre a obra do Justino. É Justino, o pseudônimo dele, mas o nome dele é Luciano Justino, ele é professor de Letras e Interculturalidades aqui da Universidade Federal da Paraíba. Aliás, da Federal não, desculpa, da Estadual. A obra obstinada que sai das mãos de Justino, transita no Zepa, bairro Zé Pinheiro, em Campina Grande, que é um grande bairro popular de Campina Grande, onde ele cresceu, Luciano. Aos escombros e combos da tradição, sempre com a resistência do trauma e do espectro. A obra poética das melhores e raras, bela e incômoda, obra denúncia, obra paixão. Assim é 480 poemas pretos mais três. Um novo poeta emerge e parte significativa do que ele é, como pesquisador e autor, está nessa obra resultado de um processo longo e nada retilíneo, que é a vida em suas muitas pulsações. O poeta se faz com sua obra e nesta estão gritados e sussurrados os muitos estilhaços da existência, da cultura e das resistências do corpo multidão. Eu vou ler um poema do Luciano Justino, também é um tijolão de 300 e quase 400 páginas. Deixa eu ver aqui. Eu salvei. 7 de setembro. Abaixo o Brasil, porque já há Brasil demais. Nos purguemos de Brasil agora. Essa religião, esse cortejo bufão, um basta no Brasil, nesses tantos sídios. Que vá a merda o Brasil, Doril, Plasil, Captopril, Rivotril. Fora, já há demais, fora. E é isso. Esses foram os principais livros que eu li esse ano, né? Mas assim, eu leio muita poesia. E o último que eu vou colocar aqui é de uma poeta também que eu descobri recentemente, que é Paula Padilha, que é do Rio de Janeiro. Ela escreveu assim: necessários é o nome do poema. Admiro a força dos desinibidos, a puxar conversa, a furar a festa, mas tenho um secreto carinho pelos tímidos, sorriso de canto, olhos de purgatório. Cabe a eles a incompreensão do mundo. É isso. Então, Maravilha, Lau. vamos ler poesia.
Obrigado, Então, Cláudio. Um abração. Muito agradeço obrigado, hein? pela sua Obrigado aí pela força. participação. Vamos chamar então agora a Gavita, né? Por favor, Andréia. Boa tarde a todos. Estou aqui. Tarde. Oi, querida, tudo bom? Como vai Tudo você? bem? Obrigada pelo convite, gente. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. Não é não, Cláudio? Com certeza. Bem, vamos começar agora a entrevista então, né? Que é a última parte do nosso programa. Andréia, como surgiu o teu interesse pela poesia? Quais foram os primeiros poetas que você leu? Como foi a decisão de escrever poesia? Bom, o meu interesse pela poesia veio tardiamente. Por quê? Porque eu estudava numa cidade do interior, as aulas de português, era o meu professor que dava os 4 anos que eu tive o ensino médio, era o mesmo professor, e era limitado a grade curricular, né? Então, e muito ruim. Então, quando ele lia alguma coisa de poema, que era aquela coisa de 1980, gente, faz tempo, era uma coisa muito enfaixada. E quando ele lia, era tão monótono o jeito que ele lia que a gente se irritava até de ouvir aquilo, então eu perdi o interesse. Só que quando ele começou a me dar, fazer algumas provocações com a Clarice Lispector, né, que pediu para a gente fazer uma resenha, aí, aí a minha psique mudou. Porque daí eu comecei a dar importância aí para essa linguagem poética, mesmo ela não sendo poeta. Eu falei, tem alguma coisa aí na desenvoltura da dicção dessa mulher que me prendeu. Aí que eu fui para a poesia, e como eu não era muito ligada em letras, português, justamente pela rotina absurda que era a grade curricular, era muito ridícula, tensa, monótona, tediosa, mas aí eu gostava de ciências. E um dia também o professor, esse mesmo professor monótono, leu um poema desse cara aqui, Augusto dos Anjos. Como eu já tinha um lado sempre voltado para ciências, para biologia, que inclusive foi a minha formação, quando ele leu um trechinho do dos Anjos para mim, aí eu falei, peraí, então quer dizer que poesia, biologia, eu posso fazer isso? Então aqui ele leu isso daqui, o Deus Verme, fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Opa, aí uniu tudo que eu gostava: ocultismo, bruxaria, linguagem cifrada, astrologia, biologia, ciência, e aí eu caí nas malhas, nas garras da poesia e nunca mais soltei. Quando eu comecei, mas eu não fui para o curso de letras, né? Eu fui para o curso de biologia porque a parte de biologia sempre me interessou mais. E nas aulas de biologia, eu lembro que eu lia os livros de bioquímica e tal. Quando eu li um livro de bioquímica, a Bíblia dos Bioquímicos, é chamado do Leninger, né? Ele fez uma introdução ali sobre a evolução da matéria, sobre biologia, e eu falei, gente, isso é poesia. E nas aulas, a primeira vez que eu olhei uma lâmina no microscópio, eu fui fazer um relatório que o professor pediu. E eu usei toda aquela bagagem, né, toda essa linguagem cifrada, essa linguagem hermética que eu amo, nunca vou deixar de gostar disso, e escrevi algo sobre uma lâmina, e meu professor olhou e falou assim, mas isso aqui não é relatório técnico, isso aqui é poesia, menina. E aí eu comecei a linkar as coisas e fui atrás da poesia justamente por essa linguagem cifrada, por essa estrutura de signos que me fazia pensar além do que o interlocutor estava dizendo, né? Então eu falei assim, opa, então eu gosto dessa prosa maluca, gosto de biologia, gosto de ocultismo, e a poesia me permitia fazer pequenos resumos das coisas que eu gostava. Todas aquelas imagens que estavam dentro da minha cabeça, do que eu lia, que eu leio muito, né? Eu conseguia sintetizar num texto curto, que cabia numa folha, rapidamente, e aí eu falei assim, mas eu podia melhorar isso. E fui atrás aí de todo o repertório, né? Para aprender a escrever poesia, e gostei da coisa, então eu interpreto a poesia como se eu estivesse criando um pequeno ali, um pequeno texto de um grimório de bruxas. É isso, falando sinceramente. Então a poesia me pegou, né? Então eu comecei a ler mais poesia, Augusto dos Anjos, e quando eu li o Divo Cruz e Souza, que é uma prosa, né, um poema em prosa, aí eu descobri que eu tinha até mais afeição pelo formato do poema em prosa. Apesar de gostar dos resuminhos
da cortada ali nos versos, de entender o que era aquilo. O poema em prosa me pegou bastante, e também Cruz e Souza assim, abriu toda uma gama aí de um universo que eu tinha disponível para trabalhar, inclusive com a minha linguagem, né? Então eu penso dessa forma. Não falo com as pessoas desse jeito, porque como eu vi na primeira edição ali a Suzana Busato falando, ela falou: "Ah, eu não gosto de hermetismo, quando eu tenho um intermetismo não me pega". E eu sou justamente o oposto. Quanto mais hermético um texto, quanto mais ele me atiça para eu procurar outras coisas, outros universos e fazer minha interpretação, é melhor para mim. Então, aí as minhas referências são todas herméticas. Herberto Helder, dos poetas portugueses, os poetas que trabalhavam mais o simbolismo, daí que eu fui entender o que era simbolismo, toda aquela linguagem rebuscada para descrever alguma coisa. Então, a minha afeição é para isso. Então, e existe toda uma estética aí que usa o hermetismo e as palavras cifradas dentro da poesia, que são da minha preferência. Depois eu fui ler Canções Sem Metro também, do Raul Pompeia, né? Então, tipo, a prosa ali que ele desenvolve, que é uma mistura de prosa com poesia muito diferente da coloquial, toda rebuscada, que você tem que ler, você tem que projetar aí toda a tua bagagem psíquica para tentar decodificar esse texto. Para mim, poesia, então, é magia. Então, aqui me permite extrapolar ali o meu pensamento. Eu gosto de ir atrás do dicionário quando eu não entendo alguma coisa da poesia. Adoro esse tipo de poema que tem uma palavra que eu não conheço, que eu tenho que buscar. Falo, por que que a pessoa usou isso? Ah, ela usou isso, essa palavra em latim, porque combinava com o contexto. Então, essas as minhas preferências. Depois tem guaches, né? Depois, quando eu fui começar a estudar mais simbolismo, Guaches é uma publicação de 1892, também é tipo Raul Pompeia, poema em prosa. Então, e eu comecei a escrever poesia, inclusive foi o Cláudio Daniel aí que me achou e tentou, me fez publicar o primeiro livro, que eu muito agradeço, sempre vou agradecer. E só que é minha, o jeito que eu escrevi a poesia, as pessoas não gostavam muito, né? Então, tipo, tudo bem, eu escrevo porque eu preciso, né? De toda fazer esses resuminhos psíquicos aí, para que eu mesma leia e entenda o mundo. Daí uma pessoa, até uma poeta aqui de Curitiba chamada Acionara Souza, ela faleceu recentemente, uma poeta maravilhosa, ela me deu esse livro aqui, Cantos de Maldoror, uma edição de Portugal. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, é isso que eu quero do universo. Eu quero ler isso, eu quero acordar todos os dias e ler esse tipo de texto aqui, esse tipo de coisa. Então, as minhas referências, basicamente, e depois a Francisca, eu não posso deixar de comentar da Francisca Júlia, que eu vou pegar o gancho numa outra pergunta. Então, isso daí tudo foi formatando a minha mente para que eu desenvolvesse tanto a minha escrita, enquanto leitor e enquanto poeta, são essas as minhas preferências. O hermetismo, a linguagem cifrada, o trabalho com a palavra como se ela fosse um feiticinho ali que você tem que dar a receita. Muito bem. Bom, acho que você respondeu a primeira e a segunda pergunta, né? Então, se você quiser complementar falando da Francisca Júlia. Então, a Francisca Júlia é o gancho para as minhas atividades de edição de livros. Porque, por exemplo, quando eu li um primeiro poema da Francisca Júlia, era um PDF, alguém me passou. Ah, já que você gosta dessas coisas estranhas que ninguém entende, leia isso. Não me lembro quem que me deu a referência. E aí eu caí e li os livros da Francisca Júlia. Eu falei, gente, mas eu não quero ficar lendo em PDF, eu não quero ficar lendo essas edições aí que fazem poemas escolhidos do autor. Eu odeio edições que são poemas escolhidos. Eu quero escolher os poemas, né? Falei assim, então eu queria fazer um livro da Francisca Júlia para mim, para eu ter o livro inteiro com a obra completa dela. Como que eu vou fazer isso? Tem que ter uma editora para fazer livro. Aí entra toda a minha atividade que eu quis criar uma editora para publicar os livros, para executar outra função também que eu me profissionalizei como web design, produção multimídia. Gosto de trabalhar também fazendo livros, né? Mexer com programas de edição de imagens, essas coisas. E aí a editora nasceu também por esse motivo, e eu republiquei daí a obra da Francisca Júlia da Silva, dei o nome do livro de Francisca Viva, porque ela para que ela seja sempre viva, e nesse livro aqui da minha editora, que eu aprendi a fazer livro de capa dura e tal, eu quis honrar a memória dela colocando os 3 livros que ela publicou, né? Esfinges, Mármores, a outra edição de Esfinges, e um livro dela que não é muito conhecido, porque é o livro da infância,
que são prosas. Ela era uma educadora, escrevia para crianças, só que a linguagem dela é tão rebuscada e maravilhosa, do tipo que eu gosto, que era aquelas crianças para quem ela escreveu, as crianças de hoje em dia não entendem, porque as crianças de hoje em dia só entendem celular, né? Mas é uma prosa extremamente mágica e poética, do jeito que eu gosto, e tem aqui nessa edição também, e está disponível lá na minha editora, até fazendo um marketing aqui. Porque Ah, vou querer, a vou querer editora esse livro. é muito bacana, e quem fez a apresentação aqui desse livro foi o Caio Cardoso Tardelli, agora ele é Naves, que ele casou, assumiu o sobrenome aí da esposa, que eu conheci quando eu comecei a me envolver aí com os projetos de fazer revistas digitais. Outra pegada também, por exemplo, eu abri a editora porque eu queria publicar o que eu queria, né, os livros que eu queria. Eu não vou ficar olhando o que a Companhia das Letras publica, o que eles têm. Se eu quero uma coisa, eu tenho que fazer. Então, eu aprendi a fazer livros, quero fazer livros, e aí eu queria me envolver também com as revistas. A revista Zunai, quando eu comecei a pesquisar, né, quando eu comecei a usar o computador para procurar, eu lembro que a revista Zunai foi uma das minhas primeiras referências. E tudo que era publicado na primeira dentição da revista Zunai eram exemplos para mim também. Era maravilhoso. Eu falo, gente, tem aí um material todo gratuito disponível, é só você ir atrás, com pessoas que você não tem acesso, não teria acesso, indo em livrarias. Nossa, eu era fã da Zunai, aí depois que eu publiquei meu livro, te conheci, Cláudia, comecei a trabalhar na Zunai e já respondo a outra pergunta, que eu fiquei 10 anos te auxiliando aí no processo da revista Zunai, justamente por por eu admirar muito o trabalho das revistas, que se propõe a fazer toda uma gama de um trabalho gigantesco para democratizar a leitura e tornar disponível aqueles autores que a gente não encontra aí em concursos, essas coisas que eu não estou nem aí para o que ganha concurso, o que tem nas livrarias. Eu gosto realmente dessas dicas das independentes, das revistas independentes, das editoras independentes, o que o Lau citou aí, Urutau, Patuá, né, são editoras independentes que eu acompanho muito o trabalho, eu consumo muito a literatura contemporânea, porque eu sei que é com esses quilombos que você falou, independentes, que executam um trabalho gigantesco, que você vai ter acesso a coisas que você não teria. Então, eu não quero ficar restrita. Então, as revistas digitais me proporcionaram isso. Daí eu comecei a me envolver com a edição da revista Malarmagens também. Foi um projeto bem bacana. Agora já findou, eu creio, que é um trabalho muito gigantesco, né? Um trabalho voluntário, e as pessoas precisam trabalhar, elas não podem ficar ali, né? Então, a Zunai, assim como ela foi uma referência, fiquei muito feliz de poder ajudar a em fazer alguma parte, como eu tinha feito web design e tenho uma facilidade, eu poderia ajudar a proporcionar que todo o seu trabalho aí de pesquisa fosse concretizado. Então, aí eu já respondo essa pergunta também. Agora, junto com a Nelito também, a revista Esfera, que é a Esfera Habitações do Encantados, que homenageia Cruz de Souza, por isso que tem o cisne ali, cisne negro na logotipo, e aí também comecei a auxiliar ele nos 2 primeiros anos. Esse ano eu deixei ele na mão, me desculpe, Anelito, mas por conta da editora eu não pude dar um auxílio maior aí para a revista Esfera. Então são nessas revistas, né, essas atividades independentes que a gente encontra o consumo que eu preciso, novidades. Também admiro muito e também trabalhei um pouco com o Floriano Martins, que eu também olhava lá a revista Agulha de Cultura, Arc, né? Até que ele me convidou para fazer um compilado aí dos meus textos, e ele editou um livro meu, vai reeditar agora, mas eram revistas que eu estava de olho na internet procurando, então eu não me detendo ao que tinha nas livrarias, nas vitrines. Então, se a pessoa como vocês falaram ultimamente, se você quer fugir do que a Companhia das Letras dita como venda, então abra uma editora, publique e edite seus livros, faça sua revista, dê dicas para os seus amigos, né? Eu pego dicas muito, eu vi que o Delmo Montenegro entrou aí, ele sempre fotografa os livros e dá referência dele ali no Facebook, eu fico de olho no que ele fotografa, vou atrás desses livros que o Lau Siqueira referenciou aí hoje, os paraibanos, né? Comecei aqui com paraibano, inclusive. Então, é para fugir de todo esse sistema opressivo, né? Do mercado, você tem que fazer e ir atrás dos independentes.
Então, acho que eu já respondi várias perguntas aí, né? É, Sobrou uma sobre o Grupo Marianas. ao Grupo Marianas. Então, é uma outra pegada dentro desse roteirinho aqui que eu falei. Por quê? Porque realmente, você viu que eu citei Augusto dos Anjos, Cruz de Souza, era o que a gente tinha de consumo, eram homens. Eu falei, gente, mas eu sou uma mulher, eu quero escrever alguma coisa simbolista. Não tinha muita referência de mulheres simbolistas, fora a Francisca Júlia, a Gilca Machado, né? Então, eu fui atrás aqui da minha cidade, eu ia nos eventos de literatura, porque eu gosto da coisa ao vivo, eu gosto da coisa presencial, eu gosto de ver um poeta lendo seu texto, é outra pegada que eu também quero comentar aqui. E aí eu ia nos eventos de literatura e eram só escritores homens, eu não sou misândrica, né? Eu não sou aquela aficionada, só as mulheres, não é nada disso. Mas existe sim uma desigualdade na divulgação do trabalho que as mulheres produzem e o que os homens produzem. O homem já nasce escritor e já fala, sou escritor, ele está validado. Para a mulher é diferente. Primeiro ela é vista, ela não está fazendo aí como uma atividade supérflua. Então, existe sim toda essa barreira que sempre me incomodou. Fui convidada por umas publicações e eu vi aqui uma publicação aí que eu participei, tinha 19 mulheres de 100 poetas escolhidos, sendo que 10 eram mortas. Então, tipo, a desigualdade era muito gigantesca, né? E eu fui atrás dessas mulheres escritoras que eram plateia nesses eventos. Elas eram plateia. Quando elas iam falar de sua produção, era na hora do microfone aberto, que eu detesto o microfone aberto hoje em dia, é esmola para mim, por conta desse ranço interior que eu tenho. Então, eu resolvi reunir algumas mulheres que produziam, escreviam, e eu falei, vamos fazer o nosso grupo, nossos eventos, vamos aprender a editar livro, vamos aprender junto a escrever, criar nossos eventos, ser protagonistas, e daí surgiu o coletivo Marianas, que homenageei, inclusive, a Mariana Coelho, que é uma educadora, poeta, autora aí do livro A Evolução do Feminismo, de 1933, ela era portuguesa, mas radicada em Curitiba. Então, para homenagear ela, já que eu estava em Curitiba, escolhemos a Mariana Coelho, é por isso que nos intitulamos Coletivo Marianas. E começamos, eu falei assim, o que vai validar e o que vai empoderar a voz das mulheres, né? É ter um livro. Então, nós começamos coletivamente a aprender a edição de livros. Então, foi uma labuta. Faz 10 anos que estamos nisso. Então, aprimorando cada vez mais. Então, vamos ter nossos livros. E aí, aproveitando o gancho, existem muitos livros ali que têm uma linguagem coloquial, e eu gosto muito, vocês já viram que esteticamente eu concordo com vocês. Mas, na hora dos nossos eventos presenciais, quando a pessoa vai ler um texto, às vezes esse texto hermético, que eu gosto muito, não faz sentido você ler. É uma coisa de militância mesmo. Eu gosto de usar essa palavra. Eu sou uma militante e às vezes eu até dei uma mudadinha no jeito que eu escrevo, porque quando eu sei que eu vou ler um poema presencialmente num evento que está falando dessa pauta, está falando do empoderamento da mulher, eu não vou ali ler os meus poemas do Cortesã do Infinito Transparente, por exemplo. Eu tenho que ler alguma coisa que as pessoas entendam e que eu consiga ler e não travar a língua de quem vai me ler. Então, aí existe essa diferença também. Existe uma poesia que você lê sozinho, que eu amo, aquela que tem um trabalho de linguagem, uma estética perfeita, aqueles cortes, mas existe o tipo de poema que é para ser lido em sarau, tipo slam mesmo, é outra pegada, é outra coisa. Isso eu lembro que quando eu fui na Casa das Rosas, eu acho que até no lançamento da Malarmagens ou da Zunai, não me lembro, que o Ricardo Aleixo foi convidado. E eu vi esse divo aqui, que eu chamo ele de divo, performando um poema dele chamado Poemanto. Nunca mais vou esquecer. Estou aqui com um livro dele. Aí eu entendi. Então, existe todo esse contexto de é um livro que é para ser lido, é um livro que é para ser falado, o que é literatura boa, o que não é literatura, não estou nem aí, eu tenho essa divisão na minha mente, né? E é esse tipo de coisa, o que me delineia para achar que uma coisa é boa ou não, depende do contexto, se ela está num veículo livro, se ela vai ser feita por um concurso, se ela vai ser lida por um crítico literário, se ela vai ser performada, se ela arrasta em sua bagagem aí alguma coisa de militância, levantando essas pautas.
etc. Então, eu tenho esses pacotinhos na minha mente e eu não entro em parafuso quando um livro da Companhia das Letras ganha um concurso literário. Vou lá, vou ler, falo assim, ai, não gostei, né? Porque não cabe a mim, eu não sou crítica literária, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar em coletivos e em projetos que realmente democratizem a leitura. Revistas digitais, a minha editora independente agora, que eu até me envolvia com um grupo de editoras independentes e fazer eventos presenciais. É isso que me deixa feliz, né? Então, Muito bom. O Vicente queria fazer uma pergunta também. Então, André, pegando um gancho aí no que você falou, né, das escritoras, né, e isso é notório mesmo, né? Até quando hoje em dia eu acho que a gente tem conseguido resolver essa questão, não é? Eu organizei um festival de poesia lá, você até participou, né, de poesia desse ano, e a gente tentou algo equilibrado, sabe? Uma mesa só com escritoras, sempre pensar em colocar dividir a bola, né? Porque sempre houve escritoras, né? Essa história de, pô, você não é que você está dando uma cota, você está fazendo justiça, é um pouco diferente. Porque quando você dá uma cota, parece que é qualquer coisa, mas quando você faz justiça é outra história, sabe? Eu comecei a me tocar disso na virada do século, né? E tanto é que esse livro aqui é de 1999, vou mostrar para vocês, chama eu tenho. Escritoras Brasileiras do Século XIX, é de Florianópolis, né? Zahide Lupinati, acho que eu pronunciei, não sei se eu pronunciei erradamente, né? Musar, né? Ela organizou, ela é uma professora, mas ela, na verdade, é um grupo de pesquisa que tinha a editora Mulheres, que editou esse livro aqui, olha o tamanho do livro, né? E Eu são, tenho. assim, são muitas escritoras do século XIX, sabe? Então, para quem quer pesquisar, se aprofundar, enfim, não é só pesquisa, o leitor de poesia faz igual você fez, né? Você vai atrás de poetas pouco lidos, poetas assim. É legal quando a gente descobre um poeta, né? Fala, olha, descobri, né? Mas aqui, olha quantos, né? Quantas escritoras, né? E aí, quando você vai lá na literatura, bem, ninguém fala que é para tirar Gonçalves Dias, sabe? Ou tirar o Álvares de Azevedo, Castro Alves. Não, é para incluir, não é? Você mostra esse pessoal aí. E aí sempre teve, aí você vai ver que sempre foi literatura negra. A literatura brasileira é literatura negra. Ó, o Caldas Barbosa, o Machado de Assis, Mário de Andrade, Gonçalves Dias, né? É, 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 Cruz e Souza. Cruz e Souza, é lógico, né? E aí você vê que os grandes nomes dos movimentos na literatura brasileira são negros, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção nessa questão, né? De você fazer essa justiça, né? Mas você sabe, eu gosto muito, eu comecei a ler a Gavita, foi o Cláudio que me indicou, foi aquele livro seu, Escaravelho. Camafeu Escarlate. Isso, Camafeu Escarlate, isso aqui tem um escaravelho na. É, Escaravelho. eu adorei aquele livro. Eu lembro que eu entrei em contato com você por conta. Eu sempre gostei das dicas do Cláudio, mas aquela, sobretudo, eu gostei muito, sabe? Porque ela tinha um vocabulário que eu reconheci, sabe? Eu também gosto muito de esoterismo, quando a gente conversa, sempre que a gente se encontra, né? Eu sempre li muito sobre isso, não é? É, já li mais, já li com mais ênfase, aí depois você fica com birra, né, do assunto, aí depois você volta, sabe? E eu sempre gostei muito de dois autores, um era o Eliphas Levi e o outro era o René Guénon, sabe? O Guénon, ele é um cara polêmico, é lógico, né? Você, não estou comprando as discussões que ele comprava, nem estou defendendo muito dos pontos de vista dele, mas ele tem um certo rigor, sabe? Quando ele fala dos livros antigos, né? Ele cita, você vai ver realmente tem uma fonte ali. Agora o Levi, ele é despirocado, ele é totalmente poético, não é? Então ele pega lá o tarô e fala, olha, isso daqui é cabala, é alquimia, né? E foi por meio, e ele inventou muitas daquelas figuras, aquela figura do Bafomé, que é famosa, é ele que inventou, né? Ele que construiu aquilo, né? Ele era artista plástico, né? Ele foi padre, ele era uma figura assim,
muito interessante, né? Se você for ver, e influenciou muita gente, né? E aí, toda essa poesia que você gosta muito do simbolismo, né? Ela é influenciada pelo Swedenborg, que é uma vertente esotérica da Jacob Boehme, o próprio Marcílio Fitino, todo esse pessoal é algo marginal, não é? Ficou meio expurgado do pensamento, mas é um pensamento interessante porque tem essa coisa poética, né? Então, quando eu li, né, essa liberdade poética, né, e que faz sentido, né? Quando eu fui ler a sua poesia, eu falei, meu, eu acho que ela leu os mesmos livros que eu li há muito tempo atrás, eu sou mais velho que você, quando era adolescente, né? Falei, meu, que legal, né? E aí fez sentido para mim, aqueles seus poemas falando dos gatos, sabe? Falando da mitologia egípcia, falando de hermetismo, né? E então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Ó, foi só a gente falar em Egito, apareceu o seu gato. Então, é Então, isso que eu acho legal, esse tipo de sincronicidade, né? Que falar disso, não é? Acaba propiciando, né? Então me então, diz aí, como é que você chegou nesse universo, né? Os autores que você leu, se você ainda lê, porque esse diálogo na sua poesia, ele me parece que ele não é assim, devaneante, pintou aqui, você achou legal aquela palavra e colocou, não é? Ela faz sentido quando você pega esses livros que eu estou falando, na remissão que faz esse modo de pensar, né? Então conta aí, eu, eu quero ouvir você. eu não sei se eu gosto da magia, do ocultismo, da bruxaria, ou dos autores que a descreveram. Eu sempre fiquei com essa dúvida. Então, quando eu li o Eliphas, né, aquela linguagem cifrada, até o Gênesis do Apocalipse da Bíblia, que eu acho extremamente poético, esse tipo de linguagem rebuscada, ele ativa a minha psique. Então, eu acho que eu escrevo, né, com referência nesse tipo de literatura que eu li, mas eu consumo esse tipo de literatura pela decodificação dos signos. Eu gosto muito, amo astrologia, não é porque eu acredito que as estrelas vão nos guiar e fico ali fazendo mapa astral, mas pelo jeito que eles traduzem o mundo. Eles colocam padrões em certos pacotinhos, em certos signos, né? Eu vou falar de signo aqui, que você entende de semiótica. Eu acho que é semiótica da coisa, né? É Gestalt, não sei como que a gente fala, mas é esse tipo, o tipo do discurso que as pessoas falam, os ocultistas, me atrai muito, que tem um pouco de teatro, tem um pouco de ancestralidade, né? A minha família era parte indígena, que era aquela coisa de você ler, contar histórias ao redor da fogueira, eu tive isso ainda bem, então, toda essa dramatização da linguagem, essa transformação e esse deslocamento de um objeto, do sentido do objeto para um outro, para extrapolar sua mente, como que o cara me fala lá, você pega a prata e a lua, sabe essa ligação que esses ocultistas fazem com os elementos naturais e com a psique? Esse tipo de ligação, esses links, eles sempre me atraíram. Então, eu sou apaixonada por ocultismo, não é que eu vou lá pegar uma receitinha, pegar um livro e vou fazer ali, vou invocar um demônio. Mas o fato deles descreverem esse tipo essa ritualística que me atrai no ocultismo, me atrai na astrologia, me atrai no hermetismo. Então, eu não sei te responder. Quando as pessoas falam, você é ocultista? Eu falei assim, não sei, porque para mim eu extrapolo tudo para a leitura e para a escrita. Então, a minha feitiçaria ali, a minha bruxaria, é um poema. Quando eu construo um poema, eu estou criando um sigilo. Tanto que no livro Camafeu Escarlate, é um sigilo que tem na capa que ele lembra um escaravelho. Eu aprendi uma técnica de sigilização, né, que eu acho que eu já te expliquei, né? E eu transformei todo o poema, fui fazendo um sigilo, uma sigilação. Eu fui escolhendo versos desse poema, eliminando as consoantes e as frases, é algo assim, vocês pesquisem na internet como fazer sigilos, e você transforma isso num símbolo. Esse símbolo, ele arrasta toda a ideia daquele texto. E eu fiz isso para todos os poemas do livro Camafeu Escarlate, porque eu estava muito lendo sobre ocultismo na época, eu estava a fim de ler aquilo naquela época, e eu falei, por que não posso fazer isso com os meus poemas? Por que eu não posso fazer sigilos? E o sigilo você faz, por exemplo, você escreve, eu quero ganhar dinheiro. Aí você escreve essa frase, corta ali as consoantes, pega todas as letras que sobraram, que não são repetidas, mistura e cria um símbolo. E você usa aquele símbolo imantado aí com a sua intenção. Eu fiz isso com os meus poemas. Então eu uno ali o ocultismo, né? E todos esses leitores, esses autores que escrevem sobre ocultismo, que eu gosto muito, e uso na poesia.
Então, eu uso na minha poesia tudo que eu leio de mitologia, que eu acho fabuloso mitologia, que é uma tradução de mundo, né? As mitologias, elas são muito sincréticas, né? Elas se repetem, mas você vê a magia como um mito, ele acontece e se repete, né? O mito egípcio do nascimento lá, se repete no nascimento de Jesus Cristo. Como as pessoas trabalham com o mito, traduzindo de uma outra forma, e aí dá a impressão que as mitologias são de cada país, mas é uma mitologia única, e essa tradução de mundo, para mim, é poesia aplicada. Então, não sei se eu te expliquei, mas o ocultismo, para mim, ele é uma chave, porque o ocultismo e a bruxaria, elas são essa codificação de símbolo, transformar tudo num objeto, num signo. Num signo pode ser vocálico, pode ser um signo físico, pode ser um veículo, que é um livro. Isso aqui, para mim, é bruxaria aplicada. Você fazer nascer um livro, usar a tipografia é bruxaria, né? Você aplicar a tipografia correta. Então, por isso que eu gosto tanto do designer gráfico agora, de escrever poesia, porque são todas coisas cifradas. É uma outra tradução do mundo. Não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural, é simplesmente uma tradução aí do mundo e um deslocamento da função dos objetos para outra coisa. Isso é coisa de surrealista, né? Os surrealistas fazem isso, deslocar o objeto da sua função e criar outras. Isso para mim, por isso que eu não gosto particularmente, não o que eu edito, particularmente eu não gosto de um poema que é tudo explicadinho. Eu preciso dessa elaboração para eu extrapolar. Então, por isso, acho que combina daí com o tipo que eu interpreto o mundo, né? Não é porque o poema coloquial é ruim, é porque eu, para ler, preciso de mais, né? Para eu declamar, eu preciso de algo mais coloquial, porque não faz sentido eu dar os cortes de um poema. Se eu for ler ao vivo, eu vou num evento onde a gente está trabalhando aí contra a violência da mulher, eu não vou ler um poema hermético meu. Eu prefiro ler um poema da Audre Lorde, um poema que é lido em slam, eu prefiro ler uma Conceição Evaristo maravilhosa. E isso, para mim, não atinge o que é a boa literatura. É literatura, ponto. É isso. Muito bem. Muito bom. Muito Cênia, gostosa a conversa, muito fascinante, né? Tudo que você colocou aqui. A gente já está no final do programa, né? Vicente, você quer falar mais alguma coisa? não, só quero desejar a todos assim uma boa semana, né? E agradecer bastante sua participação, tá, Gavita? A nossa conversa sempre flui, você sempre legal, sempre troca uma ideia aí muito saudável aí com a gente. E adorei o que você falou dessa história do esoterismo, porque eu acho que muita gente funciona assim, é um jeito interessante de conceber a coisa, né? Ir por uma vertente poética, etc. E eu adorei me aproximar de você por esse vertente, tá bom? Achei ótimo, porque hoje, né? Isso o Cláudio já comentou uma vez, né? Dentro da poesia brasileira contemporânea, a sua voz ela é muito singular, não é, Cláudio? Sim, Ela é muito. muito diferente, né? É muito. O Zarat, né? Ele trata semelhantemente, né? O Rubens Zarat, a poesia dela e a sua e a do Zarat, elas confluem em algumas questões, né? Eu adoro o Zarat, eu acho ele fantástico, né? Mas Conheci as outras, hã? lendo Azunai que eu cheguei na poética do Rubens Zárate e me encantei, né, com a Não, é poética. encantador. Eu li aquele Lolita em Prado de Bode, que é da Córrego, né, do Gabriel Kuliniak. Sim. Achei sensacional, né? E ele é uma figura muito sui generis, né? Muito simpático. Ele tem uma presença de espírito bastante, uma verve poética legal, né? Eu gosto do Rubens. E, e é isso aí, Andréia. Muito obrigado. E você, Cláudio, vai dar uma fala final? Então, ficamos por aqui hoje. Vamos aguardar a terceira edição do nosso programa e todo o poder aos quilombos. Boa tarde a todos e a Boa tarde. todas e até o próximo papo.